Oi, aqui é o SQS, podcast da Revista Oeste. A gente está mais sério hoje porque a gente está recebendo uma visita ilustre, que é o capitão Guilherme Derrite, que é secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Deu a honra de arranjar um tempinho na sua agenda, né? Muito obrigado pela sua presença. E estou aqui pela primeira vez com o Guilherme Lopes, que é repórter da Revista Oeste. Obrigado pelo convite. Imagina, cara, é um grande prazer. Capitão, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, parabéns pelo podcast. E voltar sempre à Revista Oeste, né? Uma satisfação muito grande. Eu acompanho o trabalho desde a fase embrionária até hoje aí. Contem conosco aí com a nossa transparência para levar informação para quem os assiste. Beleza. Eu queria te fazer uma pergunta meio pessoal. Eu vi uma matéria de um desses jornais isentos, né? Que foi a maior matéria. A gente dá o Google e procura o que saiu. E esse jornal, que é muito isento, ele te descreve, assim, é o novo secretário de Segurança Pública e ele descreve você como quase um serial killer. É um negócio chocante. Eu queria saber, pessoalmente, como você reage a uma situação dessas? Ou você já está acostumado a esse tipo de tratamento? Não, é que as pessoas têm a mania de demonizar o serviço policial de forma geral no Brasil, né? Boa parte da mídia, pelo menos, faz isso. E a realidade de quem trabalhou de verdade nas ruas, né? Um policial de rua, um policial operacional, é que o confronto acaba sendo inevitável no Brasil, em especial no estado de São Paulo. O confronto não é algo que nunca foi desejado por mim, nem por nenhum policial. Eu sempre digo que o confronto ele tem que ser evitado, porque a primeira vítima de qualquer confronto é sempre o policial. É ele que recebe sempre o primeiro disparo em sua direção. E ele reage sempre à injusta agressão. Agora, com relação a isso, principalmente essas matérias sensacionalistas e tal, eu busco ignorar. Assim, eles têm uma posição que acaba escolhendo um lado e eu tô aqui para trabalhar tecnicamente. Aliás, foi por isso que eu fui escolhido. Então, é claro que eu não escondo o meu passado, muito pelo contrário, tenho orgulho de ter sido um policial operacional, de ter estado lá na ponta da linha. Aliás, é uma característica que acaba me tornando um pouco diferente dos que me antecederam, porque de fato vinha com uma tendência de colocar promotores de justiça, o último que me antecedeu um oficial das Forças Armadas e com o máximo respeito que eu tenho por todos aqueles que já ocuparam essa cadeira, mas policial, assim, talvez seja a primeira vez. Nós tivemos policiais que foram promotores depois e tal, que tinham uma experiência boa, mas alguém do quadro efetivo da polícia, acho que talvez eu tenha sido aí, exceto esses que depois foram para o Ministério Público, eu tenha sido o primeiro. E também trazendo uma conjuntura com o Dr. Nico, né, que é o secretário adjunto, um delegado de polícia extremamente experiente, com mais de 40 anos de serviços prestados na Polícia Civil. Então, quando saem essas matérias, eu acho que as críticas são vazias, né? Então, não abala só. Porque essa questão de ter tido ocorrências de gravidade no meio histórico policial é uma coisa que é normal para quem trabalha no serviço operacional e não se acovarda quando um crime grave ocorre. Ô secretário, o senhor participou da Rota, né? Trabalhou muito tempo na Rota. Agora, do lado de fora, o que o senhor atribui ao fato de a Rota, especificamente, ter essa fama, né, que é colocada aí por parte da imprensa de ser uma polícia de extermínio? Olhando do lado de fora, o que leva a isso? Essa é uma pequena parcela da imprensa que não conhece o trabalho da Rota. A Rota ela tem ela surge, né? Tem que analisar o contexto histórico. A Rota é uma modalidade de patrulhamento chamada Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, que foi criada em 1970, dentro de uma unidade que já existe desde 1891. Então, o Batalhão Tobias de Aguiar já existia, é um dos primeiros, um dos precursores da então Força Pública, da Polícia Militar. E a Rota ela foi criada num contexto onde os roubos, assaltos a banco, eles começaram a acontecer no final da década de 60, início de 70, quando a guerrilha que era rural passou a ser urbana. Daí criaram uma ronda bancária, que foi o embrião da Rota. Pegaram aquele batalhão da Avenida Tiradentes, justamente por conta da sua
localização geográfica e pegaram policiais que já tinham tido experiência nas Forças Armadas, dizendo, olha, nós precisamos ter uma patrulha especializada agora para enfrentar essa série de roubos, assaltos a bancos e criminosos que que participavam de guerrilhas rurais e passaram a cometer sequestros, assalto a banco, e precisa de um pessoal mais linha de frente. Então, desde o início, escolheram já profissionais um pouco mais vocacionados para esse tipo de ocorrência de gravidade. E aí, como vai chamar essa ronda? Que no início era a ronda bancária. E por que ali na Avenida Tiradentes? Porque as agências bancárias, no final da década de 60 e de 70, se concentravam, em sua maioria, no centro de São Paulo. Então era fácil o deslocamento. E aí a rota teve, desde do seu nascimento, foi uma tropa que foi criada para combater o crime efetivamente. E aí é um batalhão que se especializou, um batalhão que existe um treinamento rigoroso, um critério de seleção extremamente rigoroso e é posto sempre em situações extremamente críticas, né? Tem alguma comparação com o BOPE do Rio? Eles, na verdade, lá no Rio de Janeiro, vieram aqui para entender como que a gente fazia a modalidade de patrulhamento tático urbano, porque o BOPE ele tem uma outra especialidade, né? Que é conduta de patrulha em local de alto risco, ou seja, morro. As famosas favelas cariocas, né? Eu falo favela, não é no tom pejorativo, porque eles mesmos têm a comunidade das favelas lá, enfim. Mas lá é diferente, a geografia, o que eles enfrentam lá é bem diferente. Em determinado momento, eu até estava na rota como tenente, em 2011 ou 2012, um grupo de oficiais do choque vieram para cá, para São Paulo, para entender como que a rota fazia, como que era o patrulhamento tático urbano, né? Um patrulhamento para prevenir que os roubos aconteçam ou para combater sequestro relâmpago. E eles são um pouco diferentes. O que aqui em São Paulo, que mais ou menos faz lá no BOPE do Rio de Janeiro, é o nosso COI, que é o Comando de Operações Especiais, os caveiras aqui do Batalhão de Operações Especiais. Mas tem também uma certa similaridade com a rota. É mais a questão da fama da população. E vejam vocês, respondendo a pergunta do Guilherme, né? Alguns jornalistas ou órgãos da imprensa que tentam taxar os policiais de rota como truculentos. Na rota a gente tem um lema. Eu falo a gente tem porque eu me sinto ainda... mas enfim, existe um lema na rota, que ou você prende um bandido ou ganha um amigo numa abordagem de uma intervenção policial, justamente pela qualidade, pela educação que o policial da rota ele tem com a população a partir do momento que identifica que não é um criminoso. E mesmo sendo um criminoso, ele atua no estrito cumprimento do dever legal, ou seja, de acordo com o que a lei determina, do que a lei dentro dos limites da lei. Então o policial de rota é uma pessoa extremamente educada, vocacionada, ele está pronto para ajudar uma senhora a atravessar a rua ou combater um roubo a banco em andamento. Então, esses argumentos aí da imprensa, a gente entende, mas o que prova que nós estamos no caminho certo é a aceitação da população. Só não gosta da rota quem é bandido. Agora, secretário, em relação à administração, o senhor está assumindo uma secretaria que ficou aí a cargo do PSDB por quase 30 anos. O senhor mesmo citou a questão de secretários que passaram por lá, que talvez não tinham essa vivência do dia a dia, o que é a segurança pública do Estado. E existem muitas críticas ao longo dos últimos anos em relação à polícia, que foi deixada de lado. Uma coisa que a gente vê é em relação ao efetivo, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Qual que é a principal dificuldade em assumir uma secretaria com uma situação dessa, com esse quadro que a gente tem hoje no Estado? Nós temos uma situação crítica, né? Em termos de efetivo, é a maior crise da história da Secretaria de Segurança Pública, crise de efetivo nós estamos vivendo agora. A Polícia Civil está com um déficit de quase 33% de efetivo, quase um terço. Polícia Militar, quase 15%. Polícia Técnico-Científica, os peritos e médico-legistas, quase 25%. Então, é a maior crise de efetivo. Por isso, nós apresentamos para o governador um pacote emergencial para que a gente possa abrir editais de concurso simultâneos para completar os quadros, porque senão vai ser muito difícil a gente apresentar os resultados desejados. Fora isso, a gente está herdando também uma tropa que um pouco emocionalmente desgastada, sem aquele ânimo, aquela motivação de fazer a diferença como sempre fez. Para isso a gente precisa de um pacote de valorização. Quando falo em valorização é focar no homem, no policial, principalmente naquele que está lá
a gente fala informalmente carregando o piano, né? Ou seja, o cara que está atendendo a ocorrência lá na rua. E quando se fala em valorização, óbvio que busca-se uma recomposição salarial em primeiro lugar. Até porque o policial de São Paulo é um dos que menos recebem no Brasil, né? Exatamente. E é uma coisa que isso precisa ser colocado de maneira transparente. Como que pode o Estado mais rico pagar um dos piores salários? E esse reajuste vai ser possível? Vai. A gente está estudando, já tem um grupo dentro da secretaria já focado que só estudando recomposição salarial. É claro que não vai ser da noite pro dia, por óbvio, né? Mas nós vamos ter aí ao longo dos 4 anos, paulatinamente, é a busca nossa, é o objetivo principal. Recomposição salarial, plano de carreira bem definido, gerar estímulos para que os policiais progridam na carreira. Hoje o policial, em regra, não tem. O policial que trabalha lá em Araçatuba, ele não tem estímulo para vir fazer escola de sargento aqui em São Paulo, porque ele vai demorar anos para voltar para a região dele, porque ele vai ter uma defasagem salarial no período que ele está fazendo escola. Então, o que nós queremos no final das contas, além da recomposição salarial, é fazer com que o fluxo de carreira, o plano de carreira seja melhor. A carga horária de trabalho, algumas ações de comando de ambas as polícias, né, da Polícia Civil e da Polícia Militar, também estão sendo estudadas pelos seus respectivos líderes, aí, comandantes. Nós já demos um sinal muito claro quando eu escolhi, primeiro, a escolha do Nico para ser o secretário adjunto, acho que foi uma composição ideal para evitar que, mas o Derrite era policial militar, como que vai ficar com a Polícia Civil? Eu estou muito bem com a Polícia Civil. Até porque houve essa crítica, né, da escolha de um policial militar para assumir a Secretaria de Segurança Pública. Houve por parte daqueles que não fazem parte do processo, da imprensa, de um ou outro que achou que ia ter algum ruído, muito pelo contrário. Se você conversar com a maioria, óbvio que não tem a pretensão de agradar todo mundo, mas por óbvio, a maioria dos policiais está feliz, até porque tantos policiais civis, militares ou técnicos científicos já me viam como representante deles enquanto parlamentar. Eu aprovei projetos importantes para todos os policiais do estado de São Paulo, aliás, todos do Brasil. O retorno do quinquênio, sexta parte, licença-prêmio que estava congelado durante a período da pandemia, os 19 meses da pandemia não estavam contando para efeito de adicionais temporais, né? Que é um direito que os policiais têm, na verdade todo funcionário público do estado aqui de São Paulo tem. E eu consegui retomar 19 meses do tempo de serviço deles, que estava sendo desprezado, não só dos policiais, mas dos profissionais da saúde e segurança pública que estavam na linha de frente aí durante o combate à pandemia. Então os policiais civis, militares já me enxergavam como alguém que os representava, pelo menos uma boa parte deles. Tanto é que eu fui o deputado da policial militar mais bem votado na última eleição. Eu saí de 119 mil votos para 239 mil, quase 240, 239,772. Como então, federal, né? De ser de estadual para federal. Não, né? eu já era federal na Já era federal, tá. Mas na reeleição eu mais do que dobrei. Então não tinha essa visão de o Derrite policial militar. É claro que eu tenho uma imagem muito, muito ligada à Polícia Militar, à Rota, ao Corpo de Bombeiros, mas não teve por parte da Polícia Civil dificuldade nem dos coronéis, que também já me enxergavam como um parlamentar. E esse desafio grande aí de melhorar a condição do policial, porque no final das contas isso é um meio. Qual que é a finalidade? Melhorando a vida do policial, valorizando o policial, a gente vai melhorar a segurança pública da população, que é o nosso grande e principal objetivo. Agora, secretário, uma dúvida que sempre pega, e isso você vê que é uma dúvida generalizada. Por que a polícia foi tão desvalorizada nos últimos anos? O que aconteceu para essa redução de efetivo? Essa questão também da redução de investimentos na questão do policial militar, da polícia civil. O que houve? Por que disso? Eu não sei se foi uma estratégia, não sei se foi um desídio, não sei se olhavam para outras pastas que dão mais capital político, né? Eu sou político. E tenho orgulho de ser porque eu faço tudo com muita dedicação, com muito amor, do mesmo jeito que eu fazia quando estava na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Investir em segurança pública, infelizmente, gestores anteriores entendiam isso como despesa, e não é investimento na ponta da linha. Quando você tem uma população segura, é inadmissível a gente ter a quantidade de roubos de celulares que nós temos hoje em São Paulo, de furtos, de tráfico entorpecente, do jeito que acontece em cada esquina no estado. Então, a gente tem que combater o crime com uma mão pesada, claro, dentro dos limites da lei. Mas o criminoso tem que olhar para a polícia e tem que sentir medo, como era na década de 70, 80. Não estou falando que a gente vai voltar a ter, assim, ninguém está querendo regredir, mas a gente quer que a imagem da polícia
faça com que a população tenha respeito e o bandido fique com medo. Mas tem uma questão que é bem polêmica, a gente já conversou aqui no programa, que é a questão das câmeras no uniforme. Eu queria saber Sim. qual é seu plano para isso. Olha, essa é uma questão que gerou polêmica na campanha, logo depois, na transição. Primeiro ponto, existem contratos vigentes, convênios, que eles vão ser cumpridos. Primeiro ponto, ninguém vai tirar, eu não vou tirar a câmera hoje. E eu dei uma entrevista falando que ia rever o programa, no rever no sentido de estudar o que pode ser melhorado. Já colocaram na mídia que eu ia retirar as câmeras. Aí um grupo de procuradores fez um documento, não tem nada disso, eu não vou retirar as câmeras, pelo menos por hora, não é a nossa intenção, pelo contrário. O que nós queremos sim é ampliar o uso das câmeras, mas mudar, aí que vem o segredo, a funcionalidade delas. Por quê? Porque ela foi instalada no peito do policial única e exclusivamente como uma ferramenta de controle, fiscalização e controle Vigiar policial. o policial, né? Como se ele fosse o criminoso ali da ação. Aliás, até o termo, percebam, letalidade policial. Não é letalidade policial, é letalidade criminal. Volto a dizer, falei já hoje aqui com vocês, o policial é sempre a primeira vítima do confronto. Não, fiscalização e controle. Tem a sua eficácia, sim, mas não somente isso. O que nós queremos é ampliar a funcionalidade, fazer com que a câmera do policial possa ter um software de inteligência, não desse convênio porque não vai conseguir, mas nos próximos, de fazer leitura de placas para recuperar carro roubado, para prender criminosos que estejam dirigindo uma moto furtada. A gente quer, dentro dos limites da lei também, e do banco de foragidos, de procurados, que possa fazer o reconhecimento facial, a câmera. Até porque a tecnologia está aí, é algo que não tem como ficar fora dela, né? Exato, isso aí só foi. E a câmera foi implantada na polícia única e exclusivamente como ferramenta de fiscalização e controle, que nós queremos fazer. Olha, tá aqui, ok. É válida essa intenção? Sim. É importante? Sim, claro que é. Transparência do serviço público. Porém, vamos colocar aqui agora uma funcionalidade operacional. Vamos ajudar a recuperar carro, prender bandido procurado. É isso que a gente quer. Aplicar e utilizar a telemetria, a geolocalização de policiais, por exemplo, policiais ambientais que tem uma vasta área de atuação. Às vezes entram mata dentro, 2 policiais, você não sabe onde realmente eles estão, se no eventual apoio. Ou seja, uma ferramenta operacional, uma ferramenta de proteção e segurança para o policial. É isso que a gente vai fazer pela experiência policial que nós temos, acoplar uma nova funcionalidade. Tudo isso dentro de um guarda-chuva, que esse é o maior trunfo, que será o maior trunfo da nossa gestão, que é o Centro Integrado de Comando e Controle. Faço o convite para vocês da Revista Oeste para ir lá conhecer. Fica ali ao lado da Rota, na Jorge Miranda. É um órgão da Secretaria de Segurança Pública que lá nós vamos instalar a Muralha Paulista. Lá tem 19 agências ali atuando. Que funcionam 24 horas. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica. É um centro integrado de comando e controle para qualquer tipo de ocorrência, de emergência. E nós queremos conveniar os municípios conosco para que as boas iniciativas que já existem em cidades que têm o chamado cinturão eletrônico, elas sejam conectadas com o órgão estadual. Porque você tem São José dos Campos, uma excelente iniciativa. Câmeras instaladas, software de inteligência, leitura de placa. Só que saiu de São José, foi para Jacareí e já não tem o mesmo desenvolvimento. E o que aconteceu com essas cidades inteligentes, né? Reduziu o índice criminal dela, só que na cidade vizinha aumentou. Porque o criminoso ele fala, aqui não dá para eu roubar, vou na outra do lado. Nós queremos conveniar com essas cidades que já possuem esses centros integrados, regionalizados, integrá-los todos os sistemas de monitoramento, de câmera, de radares inteligentes dos municípios, integrados com a Muralha Paulista. E aí a gente passar em tempo real a acompanhar. Porque se o crime acontecer em Indaiatuba e ele pegar Santos Dumont sentido Sorocaba, o efetivo de Sorocaba já vai estar esperando o criminoso com carro roubado, com uma carga, com uma denúncia. Porque hoje, de fato, no município, a informação fica no município. Não tem ninguém fazendo a gestão de uma crise maior. E eu estou preocupado com os 4 cantos do estado de São Paulo. E outra coisa, que já é marca da nossa gestão, integração entre as forças de segurança. Tem que parar com essa questão corporativista de polícia militar, polícia civil. Guarda municipal tem que estar junto conosco. Porque no final das contas não interessa para a vítima. Se quem vai realizar a prisão é o policial militar da Rota, é da rodoviária, do BAEP, se é o policial civil, se são os nossos irmãos de farda azul marinho, da Guarda Municipal, o que importa é que o nosso inimigo é o bandido e que ele seja preso por algum agente de segurança. Agora,
Não, só uma coisa, eu entrevistei uma vez uma policial, eu não sei como é que o nome certo, é tipo o CSI brasileiro, daqui de São Paulo, é a polícia científica. É a polícia técnico-científica. Técnico-científica, e eu fiquei impressionado com a precariedade mesmo, ela era uma heroína, ela fazia tudo praticamente sozinha, né? Isso vai ser incrementado também? Não, olha, e uma coisa a gente tem que reconhecer na última gestão, houve um investimento por parte de equipamento na polícia técnico-científica muito grande, então você tem assim, ferramentas que foram adquiridas, equipamentos internacionais. O que a gente precisa é ampliar, continuar, porque tecnologia é algo que muda muito, evolui muito rapidamente. Continuar acompanhando a evolução tecnológica e investir no ser humano, contratar mais gente. Esse é o principal. Agora, secretário, o senhor falou em prender bandido, né? O que a população, claro, espera. Só que a gente tem um grande problema em relação à justiça. Muitas vezes o bandido que é preso por furto, por certos tipos de crime, em menos de uma semana está na rua. Muitas vezes, quando ele é detido por um policial militar, é levado à delegacia, às vezes o bandido consegue sair antes mesmo do policial que está lá registrando a ocorrência. Como equacionar isso hoje em dia? Esse é o que eu sempre defendi, né? A reforma do sistema de justiça criminal do Brasil, né? Que passa prioritariamente pelo Congresso Nacional. Enquanto deputado, eu não estou aqui transferindo responsabilidade, só vou contextualizar, tá? Enquanto deputado, eu lutei muito para passar um projeto de lei e conseguir aprovar na Câmara que previa, e nós conseguimos aprovar, o fim das saídas temporárias de presos no Brasil. Uma votação assim histórica, 311 votos favoráveis. E por que isso? Esse é um dos pontos que gera uma impunidade muito grande. Saída temporária de preso. Tem a questão da moralidade, né? Daqueles que eventualmente matou o próprio pai liberado no Dia dos Pais. Então essa reforma do sistema de justiça criminal é mais do que necessária. Só que essa reforma ela passa pelo Congresso Nacional, que tem a maior responsabilidade, e passa pelas polícias. E aí agora no Executivo é minha missão. Ter uma polícia forte, uma polícia integrada, uma polícia que use ferramentas de inteligência, falei aqui da Muralha Paulista, e uma polícia resolutiva. Para isso, da nossa parte não vai faltar empenho, dedicação e resultado. Agora, de fato, é constrangedor se ver um policial prender, às vezes, pela 15ª vez um criminoso e a nossa legislação, eu não digo justiça, né, mas a legislação acabar fornecendo ferramentas para que ele responda em liberdade ou para que ele não seja preso. Nós temos no estado de São Paulo mais de 350 mil condenados, olha só, 350 mil condenados cumprindo pena em regime aberto. Que pena que o criminoso cumpre em regime aberto? Não cumpre pena nenhuma. Ele está à vontade. Sem tornozeleira, nada? Nada. Aí é que está. Ótimo questionamento. Que nós tivemos um projeto piloto lá na região do Sertãozinho, chamado Projeto Vida, que fez com que o policial militar, olha como a inteligência integrada é o segredo do sucesso. O policial militar, ele patrulha determinada área, ele não pega a viatura e sai andando para onde ele quer. Existe um planejamento operacional. Olha, você policial, vamos supor que nós fôssemos aqui uma dupla aqui, ó, Guilherme, é você. Em determinado batalhão, olha, de tal e tal hora está acontecendo o crime de furto, de tal e tal hora naquele outro bairro, naquela outra rua tem o crime de roubo de celular, a gente precisa coibir. Então o nosso patrulhamento vai sendo direcionado de acordo com o planejamento operacional e a utilização de ferramentas de inteligência. Lá em Sertãozinho eles colocaram quais eram os condenados em regime aberto, que estavam cumprindo pena em regime aberto, no itinerário, nos bairros onde determinadas viaturas patrulhavam, para que houvesse algum tipo de fiscalização do Estado, porque não existe. O Poder Judiciário, né, através do juiz corregedor, que fiscaliza, mas não tem braço para 350 mil condenados, só no Estado de São Paulo. E o policial militar começou aí. Aí começou a encontrar o condenado que era para estar em casa após as 8 horas da noite no boteco. Me permitam falar informalmente aqui. O senhor que me falou que era para falar mesmo. Informalmente. Então tava no boteco. Aqui tá liberado. Pegou um outro cara lá próximo a um ponto de venda de entorpecente. Pegou um outro portando um entorpecente em pequena quantidade e começou a registrar. Registrou tudo BO eletrônico, registrou, notificou direto para o Poder Judiciário. O que o Judiciário, o juiz de lá, isso é um projeto piloto, tá? Regrediu o regime desses condenados que estavam cumprindo em regime aberto. Então ele saiu do aberto para o semi-aberto. Voltou a ter que dormir na prisão. Outros, se forem pegos novamente, regime fechado. Isso fez com que o índice de reentrada no sistema prisional, que no estado de São Paulo, hoje é de cerca de 68%, quase 70% dos presos que saem do presídio voltam para o presídio, fez com que na região do Sertãozinho fosse reduzido para menos de 9%.
A gente, peraí, essa é uma ótima iniciativa. Qual que é a nossa ideia agora? É ampliar para todo o estado. Para isso, precisa da parceria com o Poder Judiciário, para que a gente empodere o nosso policial na ponta da linha para fazer essa fiscalização. Afinal de contas, se esse cara deixar de cometer crime, é a população que vai sair ganhando. Tivemos também uma pesquisa feita pelos capitães da Polícia Militar que fazem um mestrado profissional, né? O capitão, para ser promovido a oficial superior, tem que fazer um mestrado e para ser promovido a coronel, um doutorado. Os capitães fizeram uma pesquisa para ver, para ter um diagnóstico das prisões que são feitas pela polícia. Pegaram o dia 8 de abril de 2021 e no total de quase 200 prisões em flagrante, 47% eram criminosos que deveriam estar sob a tutela do Estado. Ou estava no regime semiaberto, ou era procurado pela justiça. Quanto? Ou 47%? 47%. Eles Fica a sensação de enxugar gelo, né? É a certeza de enxugar gelo. Eles acharam um número muito absurdo e fizeram uma contraprova no mesmo ano de 21. Esse foi dia 8 de abril, pegaram o dia 5 de agosto. Para ver se... Porque eles acharam um número muito alto. E daí, de um total de mais de 200 prisões em flagrante, 50% dos presos pela polícia é retrabalho. Eram pessoas que deveriam estar sob a tutela do Estado. Então, sistema de justiça criminal, todos os atores aí têm que ser chamados para que juntos possamos entregar a melhor segurança pública para a população paulista. Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica. E eu, dentro da minha pasta, estou conseguindo realizar uma boa integração, até porque na escolha dos atuais comandantes, comandante-geral da PM, Coronel Cássio, é um oficial com mais de 14 anos servidos na rota, como tenente, capitão e major. Comandou a Baixada Santista, que é uma região extremamente nevrálgica para nós aqui em São Paulo. Extremamente operacional, curso do GAT, instrutor de tiro. O doutor Arthur Diel, delegado-geral da Polícia Civil, poxa, ele era o atual diretor do DOP, foi do GER, foi do Garra, piloto de helicóptero, extremamente operacional, formado na SWAT em Miami. Então, a gente dá um sinal claro de que a gente quer uma polícia operacional e abaixo deles, aí eu deixei a critério deles as escolhas técnicas para que a gente possa entregar o melhor resultado possível. Agora, você citou a questão do legislativo, né? A aprovação do projeto da saída temporária. Eu lembro que a gente conversou em agosto, havia ali um entendimento e até uma força da sua parte para tentar aprovar esse projeto no Senado quanto antes mesmo das eleições, que a gente sabia que depois disso não ia para frente. E o projeto está lá ainda, não saiu do Senado, está parado. Como que faz? É o nosso Senado Federal, né? A gente tem que conversar, não tem outro jeito. Política é articulação, é conversa, é diálogo. A pressão da população ajuda muito. Pode ter certeza que uma coisa que político tem medo é pressão popular. Na rede social, pessoalmente. Porque ao longo dos 4 anos do meu mandato como deputado federal, de cada 100 pessoas que eu conversava, não é brincadeira, as 100 eram contra a saída temporária. Então não tem uma... Tanto é que no meu discurso no dia da aprovação eu falei, hoje é um dos poucos dias em que fazemos jus a sermos de fato chamados de representantes do povo aqui na Câmara dos Deputados. Porque nós representamos o povo e o povo não admite, não tolera esse benefício que quando fala, não, mas é importante para a ressocialização. É imoral e não se sustenta tecnicamente. Quando o criminoso ele sai, um outro estudo feito também na polícia, o número de crimes aumenta demasiadamente naquele período da saída temporária. E muitos não voltam, né? Aí eles falam assim, não, mas o percentual que não volta é muito pouco. É menos de 10%. 10% de 35 mil são 3.500 criminosos que não voltam para o sistema prisional e fazem um estrago gigantesco na segurança pública, às vezes na vida de famílias, com morte, com latrocínios, com estupros, com crimes bárbaros. Então, aquele dia foi um dia emblemático porque nós conseguimos aprovar. Agora o Senado tem que fazer o papel dele também, né? Não estou aqui para criticar os senadores, mas da nossa parte vai haver sim. E claro, sempre pedindo o apoio do governador Tarcísio para que também nos ajude. Afinal de contas, nós temos 3 senadores aqui no estado de São Paulo, que eles possam levar adiante. O senador Marcos Pontes, desde o início, se mostrou favorável a dar prosseguimento nesse tema lá no Senado. E é um tema que, sim, não sofreu resistência lá na Câmara. A aprovação do projeto foi a aprovação maior do que de PEC. Você é de Sorocaba. Sou.
Você torce pro São Bento? Esporte Clube São Bento de Sorocaba. Quando as pessoas me perguntam que time que você torce, ô Derrite, eu falo, eu torço pro São Bento. Depois eu torço pro Palmeiras. Eu fui ver o jogo dos dois agora e o São Bento deu trabalho. Foi 0-0, né? 0-0 e olha, o São Bento me surpreendeu, assim, sabe como que eles vieram bem. O São Bento, na década de 60, tinha os clássicos do São Bento, quando o Pelé já foi jogar lá em Sorocaba. O São Bento é histórico. Só que como todo time do interior sofre, né, com falta de estrutura, enfim. Mas para nós, o São Bento tá na primeira divisão do Paulista de novo, aí é motivo de muita alegria. E parabéns por torcer pro Palmeiras, porque é o melhor. Aliás, você que torce para qualquer time, não se esqueça, a OS vive de assinatura. Você assina a OS? Eu acho que eu sou assinante desde o início, viu? É mesmo? Eu tenho um respeito muito grande por profissionais que trabalharam desde a formação aqui. Tenho contato até hoje com o Silvio Navarro, são pessoas que fazem com que a Oeste tenha o nosso respeito, a nossa admiração. Claro que não exime de eventuais falhas da nossa parte, de críticas. Eu sei que as críticas serão pro bem da população, mas a Oeste realmente, desde o início, eu acompanho o trabalho de vocês. O secretário, eu tenho uma dúvida em relação à junção do trabalho ali junto ao governo federal. A gente tem um ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, e a gente sabe que são ideologias ali diferentes. Como converger esse trabalho? A segurança pública não tem ideologia, tem que ser técnico, né? É um trabalho de cooperação de ambas as partes. Tanto eles precisam do apoio nosso, nós do Ministério. É algo institucional. Acho que, como políticos já um pouco experientes que somos, né? Isso é completamente superado. A questão ideológica fica deixada de lado, né? Cada um sabe a linha de pensamento, o que cada um pensa de valores morais e culturais. Agora, a questão da segurança pública tem que haver uma parceria, uma colaboração. Tanto é que o primeiro ato meu como secretário foi assinar e solicitar a assinatura do convênio com a base Cortex, que é uma base do Ministério da Justiça e Segurança Pública, criada no governo anterior, né? Que disponibiliza acesso a uma série de bancos de dados, de placas de veículos, de CPFs, enfim, para que a gente possa acompanhar, saber se a pessoa é procurada pela justiça, porque tem lá o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Então, da minha parte, vai haver um trabalho institucional, um trabalho técnico de cooperação. A gente oferece nesse convênio o acesso ao Detecta, nosso aqui de São Paulo. O secretário nacional de Segurança Pública também é um ex-deputado federal, foi deputado na última legislatura comigo lá, apesar de eu não ter tido muito contato com ele. Então, da minha parte, é super tranquilo, é institucional, né? Entendi. Agora, Dagon, a gente tem um problema muito grande aqui em São Paulo, acho que não só em São Paulo, mas do país todo, que pelo menos aqui já virou epidemia, né? Que é a questão de roubos de celulares, roubos e furtos, né? Aqui na Avenida Paulista, enquanto a gente está falando aqui, eu acho que uns 3 já devem ter sido furtados ou roubados, né? Eu moro aqui na região, uma coisa que eu percebi aí nas últimas 2 semanas, pelo menos, foi a intensificação do policiamento, principalmente o policiamento de moto. É uma coisa que poucas vezes a gente via por aqui. Foi uma determinação nossa, uma orientação, assim, eu gosto de falar assim, né? Porque os criminosos que roubam o celular aqui na Paulista, muitas vezes estão de bicicleta. Roubam e correm, desce aqui umas ruas. A gangue da bicicleta, né? E agora com a motocicleta aqui, inclusive operações com a Rocan do 2º Batalhão de Choque também, além do batalhão territorial. Nós vamos ter viaturas da Rota rodando aqui, principalmente nos horários de maior vulnerabilidade, de entrada e saída de pessoas, no final do expediente aqui, quando as pessoas estão saindo do serviço. Já conversei com o comandante da Polícia Militar, o Coronel Cássio, solicitando que as viaturas de rota passem a patrulhar. A rota tem que estar onde tem, assim, onde há um crime de maior gravidade. Mas é bom que passe aqui de vez em quando, porque já mostra para aqueles que estão querendo cometer o crime, aqui não, porque se você cometer o crime, você vai ser preso pela polícia. Então, patrulhamento de motocicletas desde o início do ano, apoio da Rocan do 2º Choque, também é motocicleta, mas é um batalhão de choque, e um patrulhamento ostensivo aqui, de forma a se fazer presente, se mostrar presente da Rota. Eu tenho certeza que vai coibir e muito
a ação desses criminosos que roubam celulares. Porque a mesma tecnologia que ajuda a polícia é a tecnologia que a gente depende, que a gente usa, mas que para o bandido é uma forma ali de ter acesso ao dinheiro. Por exemplo, por meio do Pix, né? Que é o que atrai muito por causa dos celulares. Sim. E eu imagino que seja uma discussão que não envolve só a polícia, mas instituições bancárias também, né? Sim, importante. Como resolver isso, né? A gente tem uma reunião, a gente já provocou a FEBRABAN para chamar as instituições bancárias para esse debate. Vai ser provavelmente lá no CICC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle, onde a Muralha Paulista funciona. Nós queremos saber transferências via Pix, definir qual é a rotina para que as forças de segurança sejam cientificadas. São 2 transferências, vai estipular um valor. O Pix veio para ficar. E veio para ajudar a população. Acho que foi uma baita de uma ferramenta. Só que o crime se atualizou e está utilizando isso para cometer crimes e os sequestros, o famoso Pix. Cabe a nós agora chamarmos os agentes envolvidos e também alertar a população, Guilherme. Não sei se o Dagomir sabe, mas 70% dos casos de sequestro e Pix se dão porque a vítima se coloca numa situação de vulnerabilidade através de aplicativos de relacionamento. Nossa, é mesmo? 70%. Como são o os cara detalhes, vai, ele marca lá o encontro, achando que vai encontrar com uma moça, ou a moça vai encontrar com um cara que ela viu as fotos, chega lá na hora, é um criminoso. Que abre o celular, agora transfere via Pix. Gente, eu tô falando de 70% dos casos, não é... Eu não tô falando de 15%, 20%, isso é muito não. importante, cada um tem que cuidar da sua segurança. Não pode só... e não é questão de você jogar responsabilidade para a pessoa falar, porque você tá no aplicativo de relacionamento, né? É a questão da pessoa ter o discernimento e saber que o crime ele pode acontecer em qualquer lugar, nesse caso forma. aí, a gente tem que orientar a população. É que nem um celular, todo mundo tem uma verificação em segunda etapa, faz uma segunda etapa, faz uma chamada de vídeo, sei lá, inventa alguma coisa para você evitar de se colocar na mão. Porque uma pessoa que faz um sequestro desse pode tirar a vida da pessoa, pode cometer um estupro, um crime muito mais grave. Então, orientar a população a tomar cuidado, mas sem ser eximida a responsabilidade. Eu não estou aqui querendo transferir a responsabilidade para a vítima, não. Nós vamos chamar as instituições bancárias, vamos ajustar detalhes, vamos estipular quais são os padrões para que a gente seja cientificado imediatamente, para que isso caia lá na Muralha Paulista e o policial militar mais próximo da região de onde está vindo, se a gente conseguir através do e-mail, do celular, localizar. São essas as tratativas que a gente está querendo acoplar para poder ter um combate efetivo aí à criminalidade, e a criminalidade que se adaptou e está usando o Pix aí para cometer esses delitos. Qual que é o principal top de problema de segurança do Estado? É uma coisa que aparece pouco, tá? Mas o tráfico de drogas, infelizmente, é o que movimenta o maior volume de arrecadação do crime organizado. Então, nós vamos trabalhar forte para a asfixia financeira do crime organizado. Então, o crime organizado hoje, que fomenta uma economia ilícita de bilhões de reais, a gente vai pegar pesado, nós já estamos, né? Algumas prisões aí de elementos que eram considerados importantes na hierarquia do crime organizado já foram presos por nós, que a gente não está divulgando de maneira estratégica. Alguns, inclusive um que estava entre os 16 mais perigosos, aí foi preso pela Polícia Militar numa operação de inteligência. Da semana passada, né? Acho que foi semana retrasada, né? Isso, Retrasada. Então, a polícia está atuando. Na semana passada teve uma outra intervenção, inclusive já utilizando a Muralha Paulista, pelo sistema Detecta, de uma quadrilha que iria realizar um roubo à residência. Foi detectado, 3 foram presos, outros 3 infelizmente decidiram resistir à prisão e atiraram os policiais. Houve um confronto que não é o nosso objetivo, não é o nosso desejo, mas a polícia está atuando. E o trabalho de inteligência policial, integração entre as forças policiais, Polícia Civil, Militar e Técnico-Científica, e o uso da tecnologia para alguns determinados pontos, a asfixia financeira, por exemplo. O crime organizado que lucra muito dinheiro com a venda de drogas, ele vai ter que lavar esse dinheiro para utilizar. Então é aí que entra o trabalho de inteligência. É aí que a gente vai asfixiar financeiramente os criminosos. E o tráfico tem esse problema porque em São Paulo tem a rota que é utilizada pelos traficantes ali no Centro-Oeste Paulista, né? Eles que vêm do Mato Grosso do Sul, do Paraná.
tem o Porto de Santos, né, que os bandidos aí tentam usar muito para mandar droga para fora do país. Então você vê que São Paulo é um estado estratégico aí utilizado por esses traficantes, né? É porque como existe uma infraestrutura de logística lícita, né, bem estruturada, o mercado ilícito também se aproveita dessa infraestrutura. Agora cabe a nós coibirmos, combatermos isso. Tanto é que os índices de apreensão de droga da nossa valorosa polícia rodoviária vem aumentando. O trabalho que o DENARC vem fazendo, na figura, se eu não me engano, do Dr. Saeg, que está lá agora como o diretor do DENARC, é um trabalho assim que ele saiu de alguns quilos de droga para toneladas de drogas apreendidas. Porque nós escolhemos pessoas técnicas para as respectivas funções chaves dentro da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Técnico-Científica. Uma pergunta assim, por exemplo, eu sou, Deus me livre, sou assaltado agora na Paulista. Disca 190, né? Existe alguma ideia de vocês para criar um aplicativo que seja mais prático? Alguma coisa que você possa, pelo aplicativo, fazer sua denúncia? Ou já existe, isso eu não sei também? Assim, existe sim. Hoje é uma denúncia, via de regra, é por 190, a chamada, né, a emergência. Tem alguns aplicativos que já existem, por exemplo, no combate à violência contra a mulher, existe o SOS Mulher, mas que precisa melhorar um pouco mais, precisa aprimorar. Mas, por exemplo, uma denúncia anônima, nós estamos estudando a viabilidade do 181, que é o disque de denúncia, da pessoa liga e passa detalhes, para que isso seja transformado na nuvem ou através de uma... Eu pensei no aplicativo, mas a gente que tem um pouco de experiência policial fica pensando, o criminoso na periferia ou em qualquer outro lugar que abordar alguém e ver que tem lá um aplicativo de denúncia da PM, pode acabar tomando uma atitude contra essa pessoa. De repente a gente criar um link para que a pessoa possa abastecer com fotos. Tudo isso está sendo estruturado e estudado por nós lá. Agora a questão do 90, via de regra, é o mais rápido, né? É o mais rápido. A pessoa liga, tem um atendente preparado lá que recebe... Só a Central de Operações da Polícia Militar tem dia que recebe mais de 50 mil ligações por dia. E tem gente suficiente para atender? Tem, da Central tem. Às vezes o que está faltando é o policial na rua, né? Porque daí acumula ocorrência. Agora a ocorrência de gravidade sempre entra na frente, né? Passa à frente da fila para que a população seja atendida de acordo com a relevância aí, da situação. Agora, que ela se encontra. Agora mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro de segurança, secretário, tem um assunto que chama muito a atenção e é algo que até parece que virou patrimônio aqui da cidade de São Paulo e do estado, que é a Cracolândia, né? Qualquer lugar do Brasil onde você fala de Cracolândia, todo mundo sabe que a gente está falando da capital paulista. O vice-prefeito, o Felício Ramute, né, que ele vice-governador. O vice-governador, desculpa, vai coordenar essa área. E ele nomeou, inclusive, um novo delegado ali para a região central. Um delegado, pelo que eu vi, que tem bastante experiência, estudou muito sobre a Cracolândia. Como que vai ser esse trabalho aí do vice-governador com o novo delegado e a sua pasta também? Olha, a nomeação do delegado para seccional centro foi uma escolha do delegado-geral, do Dr. Arthur Dian, que coincidiu do Dr. Jair Ortiz estar vindo lá de São José dos Campos. Então as pessoas acham que foi uma escolha pessoal do nosso vice-governador, mas foi uma escolha pessoal e técnica do delegado-geral. O Dr. Jair Ortiz, ele estuda Cracolândia desde 2015, já foi visitar Frankfurt, Viena, Amsterdã, que eram cidades que tinham problemas parecidos com a Cracolândia aqui de São Paulo, e implementando e trazendo soluções que deram certo lá. Nós já tivemos algumas reuniões, está todo mundo empolgado, na certeza de que não é um trabalho único e exclusivamente de segurança pública. Acho que o governador acertou em colocar o vice-governador Felício Ramute para ser o coordenador dos trabalhos, justamente por ter ele acima e a Secretaria de Segurança Pública com missões pré-estabelecidas, combater o tráfico de drogas, identificar os traficantes, evitar que a droga chegue até o local, prender pessoas que são criminosos, que ficam ali no meio dos usuários de drogas, separar quem é usuário, quem é morador de rua e quem é criminoso. Isso é importante também. Então é trabalho de polícia isso. Em outra oportunidade, e aí trabalhando simultaneamente e em conjunto, você ter assistência social, buscando vagas para recuperação daqueles que são drogados, ok? Buscando vaga para aqueles que são moradores de rua. Percebam que são fluxogramas diferentes, né? E você tem a Secretaria de Saúde também com missões pré-definidas aí para ajudar naqueles que são dependentes químicos.
trazer o Ministério Público e o Poder Judiciário para dentro desse debate, e mais do que debate, para dentro desse teatro de operações aqui, para que eles possam também colaborar, para que a gente possa, de fato, acabar com essa situação caótica que a gente vive aqui, que é da Cracolândia. É uma situação prioritária para o governo de São Paulo, o governador Tarcísio tem falado isso, e creio que talvez seja uma das poucas vezes, se não a primeira, em que todos que estão envolvidos querem, de fato, dar uma solução para esse grave problema. Então, a Cracolândia vai acabar, a gente pode... a gente vai trabalhar para isso, vamos trabalhar para isso. Também tem a parceria aí, o trabalho conjunto com o município, que também tem seu grau de responsabilidade, afinal de contas, uso e ocupação do solo é constitucionalmente responsabilidade do município. A gente vai trabalhar muito para isso, mas muito. Secretário, a gente sabe que seu trabalho é moleza, é só cuidar da segurança pública do Estado de São Paulo, seu tempo é valioso, a gente agradece muito a sua presença, a gente sabe que não é fácil arrumar um tempinho, e em nome da revista Oeste a gente agradece muito seus esclarecimentos, viu? Muito obrigado mesmo, obrigado ao Guilherme Lopes aqui pela estreia aqui, né? Eu que agradeço. Imagina. Não, eu que agradeço vocês a oportunidade, espero voltar mais vezes para a gente utilizar como ferramenta de transparência do nosso trabalho e em breve já dar prosseguimento e continuidade nos ótimos resultados que a gente já vem apresentando nesse início de trabalho de governo. A população pode ter certeza que a gente vai trabalhar muito para, nesse período de 4 anos de gestão do governador Tarcísio, devolver a rua para os paulistas. Essa que é a verdade, porque o paulista, infelizmente, o crime ganhou muito espaço e a polícia ela foi tendo o seu trabalho assim um pouco minado. A gente vai empoderar o policial para que o policial possa ter o seu trabalho reconhecido, valorizado, que possa combater o crime, proteger as pessoas, combater o crime e devolver as ruas para os paulistas. Secretário, o convite está feito, as portas estão abertas, né? Aqui não é isento com aspas, aqui é sem aspas, aqui é isento mesmo. A hora que o senhor quiser vir, está convidado. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Tá bom? E obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima. Roda a vinheta.